Normalmente, quando um paciente com epicondilite lateral nos procura, ele já passou em outros diversos profissionais, né? Já fez fisioterapia, acupuntura, já tomou medicações, já alterou exercício, fez um monte de coisa, e aí sim ele vai nos procurar. E ele faz isso justamente para fazer o tratamento com as ondas de choque. Só que nós sabemos que é importante fazer, além das ondas de choque, o trabalho de reabilitação concomitantemente, porque aí aumenta a chance de ter resultados positivos. E o duro é convencer esse paciente de fazer novamente a fisioterapia ou mesmo de ingressar na fisioterapia, já que ele vai ter que dispensar da rotina dele mais tempo, né, e esforço para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, na realidade, ele acaba não fazendo e fica só com as ondas de choque. E aí eu te pergunto, será que fazer somente as ondas radiais, que é o que eu vou discutir aqui nesse vídeo, traz benefícios ao paciente com epicondilite lateral crônica? Para responder essa pergunta, eu trouxe um artigo publicado em março de 2022, que é um estudo randomizado e controlado que comparou fazer só as ondas radiais versus fazer só fisioterapia em pacientes com epicondilite lateral crônica. E você quer saber o que deu nesse artigo? Então vem comigo aqui imergir nas ondas de choque. Antes de continuar, vamos dar os lembretes de sempre. Não deixe de ativar o sinalzinho lá, o alerta de notificações, porque aí sempre que eu postar alguma coisa você vai ficar sabendo. Curta esse vídeo, porque aí ajuda você a ver mais vezes os meus vídeos, né, no seu feed de notícias. E eu deixei a referência do artigo na descrição aqui do vídeo. Então, se você estiver interessado em estudar de forma mais aprofundada, é só você olhar na descrição do vídeo que você vai ter a referência. E claro, né, me siga nas redes sociais, porque aí você vai ficar mais por dentro do que eu estou postando, beleza? Então vamos lá, esse estudo aí, ele é randomizado e controlado, e ele incluiu pessoas de 18 a 80 anos com diagnóstico de epicondilite lateral de 6 meses a 12 meses de duração, né? Então meio ano a um ano. E aí eles distribuíram esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo, com 20 pacientes, foram submetidos às ondas radiais, 2.000 pulsos, 1.6 bar, 16 Hz, uma vez por semana, 5 sessões. Já o grupo da fisioterapia, então ó, esse primeiro grupo fez só ondas de choque. O outro grupo fez só fisioterapia e tinha também 20 pacientes. Eles foram submetidos também a 5 sessões de fisioterapia, e nessa sessão de fisioterapia ela durava 5 minutos para equiparar ao tempo que era feita as ondas radiais, né, que dava aproximadamente 5 minutos. Então eles reduziram o tempo de fisioterapia para dar esses 5 minutos. E nessas 5 sessões eles faziam 1 minuto de massagem, 3 minutos de ultrassom terapêutico e, por fim, finalizava com 1 minuto de massagem com gelo direto no local. Eles analisaram como desfecho primário a dor do paciente pela escala VAS, né, que é a escala visual analógica de dor. E essa análise foi feita após a última sessão, então com aproximadamente 6 semanas, né, 5 a 6 semanas de tratamento. Como desfecho secundário, eles avaliaram a função desses pacientes pelo questionário DASH. Nesse questionário, aí, quanto menor a pontuação, melhor. E fizeram também uma análise mais objetiva da força de preensão utilizando um dinamômetro. Então agora eu vou colocar aqui para você ver junto comigo os resultados desse estudo. Aqui a gente pode observar as características demográficas dos pacientes. Vejam aqui, esse é o grupo submetido com as ondas de choque e esse é o grupo controle, submetido ao tratamento com fisioterapia somente. A idade era idêntica, né? A média de idade, 42 anos, aí sem diferença estatística. A proporção de homens para mulheres foi praticamente meio a meio nos dois grupos, então sem diferença estatística. E o tempo da doença de epicondilite lateral era em média 8,4 meses no grupo de ondas radiais e 9 meses, 9,2 meses no grupo de fisioterapia, sem diferença estatística. O resultado para a dor foi o seguinte: no início, os pacientes tinham uma média de dor de 8 pontos, mais ou menos, que é uma dor considerada já bem significativa, bem grave, vamos dizer assim, intensa. Os pacientes tratados somente com as ondas radiais, né, 5 sessões, uma por semana, 1.6 bar, 16 Hz, 2.000 pulsos, evoluíram após 5 sessões para 1,75 de dor, ou seja, melhorou 79%, é uma diminuição de 6,5 pontos.
é muito significativo, é um resultado excelente quando melhora 79%. E como melhorou mais que 1,5 pontos, né, diminuiu mais do que 1,5 pontos, essa diferença aqui, além de ter sido significativa do ponto de vista estatístico, foi significativo do ponto de vista clínico. O paciente realmente sentiu que teve uma melhora. Entretanto, quando a gente considera dor no cotovelo, não existe uma classificação para dor de epicondilite lateral específica. O que existe na literatura é a artrose de cotovelo. Então, considerando a artrose de cotovelo, uma intensidade de dor que o paciente se sente satisfeito com o tratamento, ela tem que ser menor ou igual a 1. E nesse estudo, terminou com 1,75. O que nos leva a crer que teve alguns pacientes que ficaram satisfeitos e outros não, né? Porque alguns aumentaram essa média e outros diminuiriam a média aqui. Tá? Agora, os pacientes tratados só com fisioterapia, eles também tiveram uma melhora expressiva, né? Saiu de 8,11, caiu para 3,37, que significa que diminuiu 4,7 pontos, o que é significativo do ponto de vista clínico, e melhorou 58%, que é muito bom também. Só que as ondas radiais isoladas foram superiores. Tá? Então, fazer onda radial foi melhor do que fazer somente fisioterapia. Com relação à parte funcional desses pacientes, essa avaliação foi feita pelo questionário de DASH, que é um questionário que avalia todo o membro superior, né? Ombro, braço, cotovelo, mão e punho. Tá? Então, nesse questionário, quanto menor a pontuação, melhor para o paciente. Ele vai de 0 a 100, tá? Quanto menor, melhor. O ideal seria 0. Tá? Os pacientes iniciaram com uma pontuação de 59,7, os submetidos às ondas radiais. E aí, depois de 5 sessões, né, que daria 5, 6 semanas, diminuiu 10,81 pontos. Né? Caiu para 48,89, que representa uma melhora de 18%. E isso foi significativo do ponto de vista estatístico. Porém, do ponto de vista clínico, não foi significativo, porque a melhora clínica precisa ser de pelo menos 15,8 pontos. E aqui foi só 10,81. Já o grupo controle também saiu de uma pontuação mais alta, caiu, só caiu bem menos, de forma bem menos significativa, apesar de ter atingido um valor estatístico significativo, foi bem menos, e essa diminuição representou uma diminuição de 6%, que foi inferior das ondas radiais, embora os dois não tenham atingido um significado clínico significativo. Agora, o resultado para a força de preensão depois das ondas radiais para epicondilite lateral. Os pacientes tratados só com ondas radiais tinham uma força de 23,2. Eles não colocaram a unidade medida, mas provavelmente é quilograma-força. E após as 5 sessões de ondas radiais, aumentou 18% em média, que significa 4,28 pontos a mais, 4,28 kg-força a mais, com significado estatístico. Tá? O tratamento controle, que foi só fisioterapia, também aumentou, de 24,95 foi para 25,68, um aumento pouco expressivo, embora tenha atingido o resultado estatístico, e isso representa só 3% de aumento. E com isso a gente vê que as ondas radiais novamente foram superiores para aumentar a força de preensão. Agora eu vou fazer algumas considerações sobre esse trabalho. Os resultados aqui obtidos foram descritos para 5 a 6 semanas de tratamento, tá? Então foi um resultado agudo, recente. Ele não avaliou o resultado a longo prazo. Isso aí, por um lado, é interessante, porque quando a gente está avaliando o nosso paciente no consultório, a gente avalia ele a cada sessão, né? A gente não vai saber o que vai acontecer depois, né? Mas assim, é claro que é importante a gente saber como é que o paciente vai evoluir depois desse tratamento, depois de ter ficado um mês ou mais depois desse tratamento, porque às vezes, como as ondas radiais elas têm um poder analgésico significativo, que não necessariamente está relacionado à atuação lá no tendão que está doente, da epicondilite lateral, pode ser que essa melhora de dor seja somente pelo efeito analgésico das ondas radiais, não pelo efeito biológico de estimular o tendão doente a ficar um tendão mais saudável, vamos dizer assim. Por isso que esse intervalo, esse acompanhamento a longo prazo é importante, porque aí depois a gente acaba o nosso tratamento achando que ficou tudo bem, mas aí o paciente volta e fala, doutor, voltou a dor, né? Voltou justamente porque muito provavelmente as ondas não foram suficientes para promover um efeito biológico significativo a ponto de melhorar a dor e recuperar a função de forma adequada.
Além disso, outra coisa que chama atenção no estudo é o protocolo de fisioterapia. A gente sabe que uma fisioterapia bem feita não vai durar só 5 minutos, demora mais do que isso, né? Até mesmo os autores falaram que normalmente esse protocolo duraria 15 minutos, mas eles reduziram para 5 minutos para encaixar no tempo que o paciente fica fazendo as ondas radiais para ficar alguma coisa melhor do ponto de vista comparativo. Isso aí eu discordo porque o controle tem que ser feito, né? Se você está fazendo comparativo, você tem que fazer o comparativo com o melhor de um tratamento versus o melhor do outro tratamento, né? Não piorar um tratamento para que se equipare ao outro do ponto de vista de tempo. Né? O que pode ser feito é um placebo equivalente, que seria o seguinte: você fazer as ondas radiais, só que você faz com uma dose mínima, você sabe que não vai dar certo, só para fazer o efeito placebo do paciente estar ali. O que não foi feito. Esse seria um controle adequado nesse sentido. Então, se eles queriam fazer realmente um comparativo, deveriam fazer a fisioterapia no tempo que ela deve ser feita mesmo, porque a gente sabe, né, que uma fisioterapia bem feita, ela vai dar um bom resultado. Apesar de, mesmo sendo um resultado pequeno, ela vai ter algum resultado benéfico para o paciente. Mas ainda assim a gente vê que essa fisioterapia, que não foi a mais ideal, né, provavelmente, ela conseguiu promover resultados muito bons, né? Os pacientes melhoraram mais de 50% na dor, que foi o desfecho primário, né? Só que, comparando, a gente vê que as ondas radiais isoladas foram ainda superiores, né, a esse protocolo feito, né? Aumentou mais de 70%, né? Chegou a quase 80% de melhora após as 5 sessões de tratamento. E outra coisa positiva, uma coisa, né, na verdade, positiva desse estudo é que eles não relataram nenhum efeito adverso significativo. Porque assim, por que eu estou falando significativo? Porque a gente sabe que as ondas radiais ou as zonas focais têm efeitos adversos, né, de pequena monta, né, que é alteração na pele, às vezes pode aumentar um pouco a dor nas primeiras horas após o tratamento, ou até mesmo nos primeiros dias, só que isso eles não relataram. O que significa que provavelmente não teve um efeito adverso grave, né, mais exuberante, a ponto de eles falarem, esse paciente teve algum problema e relatar no estudo. Mas, de fato, é muito difícil em 40 pacientes não ter nada de efeito adverso com as ondas radiais. Mas outro ponto que é importante ressaltar é a atenção que a gente deve dar à energia que foi fornecida em cada tratamento para esses pacientes. Eles deram uma pressão ali de 1,6 bar. Os equipamentos de ondas radiais vão até 4, 5 bar. E 1,6 é muito baixo, uma energia que ainda não chega nem na metade do que o equipamento pode oferecer. Então, a energia dada para a epicondilite lateral desses pacientes aí, o que foi padronizado, foi uma energia bem baixa. E a gente sabe que essa quantidade de energia ela pode variar conforme o paciente. E quanto maior a energia, né, melhor o resultado, menor a quantidade de sessões que a gente precisa oferecer ao paciente, né? Porque as ondas radiais elas têm um efeito que é dependente da dose, isso aí está bem estabelecido na literatura, sendo ondas radiais ou ondas focais. Tá? Do mesmo modo, né, apesar disso, o resultado no desfecho primário, que foi a análise da dor, né, o VAS, foi muito bom, né, teve um aumento aí de mais de 70%, né, melhora, né, mais de 70% da dor. O que precisou fazer de avaliação foi a dor no esforço máximo ou submáximo. Por quê? Essa análise aí da dor é assim a dor que a pessoa sente pelas atividades corriqueiras, né? Pegar um copo, um prato, né? Dar um tchau, fazer um movimento com a mão, apertar a maçaneta. E isso aí provavelmente chegou a esse valor aí bom, né? Muito bom, né? Vamos dizer assim, até excelente, né? Mais de 70% de melhora é excelente já. Só que se você fizer uma análise mais pormenorizada de como é essa dor, talvez esse resultado não fosse tão bom assim, né? Porque aí a pessoa pode até ter essa melhora da dor para atividades corriqueiras, mas quando ela vai fazer um exercício na academia, por exemplo, que é o que ela gosta de fazer, ou quando vai fazer uma atividade laboral, que é o que ela precisa fazer, né, para se sustentar, ela pode ter dor, né? E essa dor ainda pode ser significativa a ponto dela não ficar satisfeita com o tratamento. E algo que fala a favor disso foi a melhora funcional não ter sido significativa do ponto de vista clínico. Né? A melhora com as ondas radiais isoladas foi de 10 pontos, o que deveria ser pelo menos 15 pontos. Com a fisioterapia foi pior ainda, foi só 3 pontos. Né? Foi muito abaixo do esperado. Embora tenha tido diferença estatística. O que importa, na verdade, é a diferença clínica. Né?
E isso sugere que, como essas escalas avaliam vários itens do dia a dia, da qualidade de vida, isso sugere que realmente a dor avaliada pelo VAS, que foi o desfecho primário, foi uma dor corriqueira, não a dor específica para determinadas atividades. Claro que esse estudo não foi desenhado para avaliar esses desfechos aí de função. Então, pode ser que o resultado pudesse até ser melhor se fosse um desfecho primário. De todo modo, chama muita atenção não ter melhorado a função. E é por isso também que a gente tem que fazer, quando a gente faz a função como um desfecho secundário, é interessante fazer uma análise de outras características, né? outras tabelas de função, ou até mesmo uma análise objetiva, que foi o que eles fizeram, que foi a análise da apreensão. Foi muito positivo eles terem feito essa análise da apreensão, entretanto, essa análise não foi comparativa com o lado não doente. Isso seria importante porque a minha força de preensão é diferente da sua, que é diferente de outras pessoas. E aí você colocar isso tudo numa média, você não consegue avaliar se realmente essa melhora foi expressiva. Ok, pode ter melhorado aí 10%, 3%, 18% foi o caso aí das ondas radiais, mas tudo bem, mas será que esses 18% já recuperou a quantidade de força que ele tinha com relação ao outro lado? Tá certo também que normalmente os pacientes com epicondilite lateral vão ter a doença no membro dominante, é inclusive o que eles falam no artigo, né? A maioria dos pacientes tiveram a dor no membro dominante, embora eles não tenham colocado esse dado, né, a porcentagem de quantos que eram membro dominante, membro não dominante, eles descreveram isso na discussão. E é o que a gente vê na nossa prática, né? Ok, o membro dominante tem uma força maior, mas se ele não chega nem à força do membro contralateral, aí significa que a melhora não foi significativa e o paciente não está satisfeito, né? Porque o paciente reclama isso para você, ele vai falar, poxa, eu ainda não estou com a dor, com a força de preensão igual do outro lado. Isso para ele chama muito atenção. Ele pode até estar com um nível de dor baixo, mas se a força dele não se recuperar, ele não vai ficar satisfeito. E ele vai querer melhorar o tratamento ou vai precisar fazer mais sessões para ver se melhora a função dele. Por isso a gente tem que dar atenção não somente à melhora da dor, mas também à melhora da função, que é o que o paciente quer também, né? Ele quer tanto ficar livre da dor quanto melhorar, voltar a fazer as atividades dele. Vai explicar isso para um trabalhador braçal que ele não vai ter a mesma força? Ou vai explicar isso para alguém que gosta de fazer exercício e não tem mais a mesma força? Ele não vai gostar. Tá? Então veja como a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai pegar um protocolo de um estudo ou então daquelas tabelinhas que as empresas fornecem ou até mesmo que já vem dentro do seu aparelho, né? Já vem um programa com os protocolos de tratamento. A gente tem que tomar esse cuidado porque a gente acha que vai servir para todo mundo, né? 1.6 bar, 2.000 pulsos, né? 16 Hz, vai servir para todo mundo. Só que não é bem assim que a banda toca, né? E também ele não vai explicar para você como é que você vai fazer a onda radial, onde você vai aplicar, como é que você vai posicionar o aplicador. Isso tudo você precisa conhecer para poder fazer a onda radial de forma adequada e promover o melhor resultado possível para o seu paciente. Por outro lado, a gente tem que entender o pessoal do estudo, né? Eles precisam padronizar um protocolo certinho, embora tenha pacientes que vão variar mesmo, né? A intensidade de energia, talvez o paciente precisa de mais ou de menos, eles precisam padronizar para que o resultado seja o mais homogêneo e fidedigno possível, né? Para que a gente consiga interpretar melhor. De todo modo, a gente tem que ter em mente que cada paciente tem a sua particularidade e o tratamento precisa ser individualizado, tá bom? Então, depois de analisar todo esse estudo aí, a gente pode concluir algumas coisinhas, que mesmo sem fazer a fisioterapia, se você tratar um paciente com epicondilite lateral crônica, né, de 6 a 12 meses, com as ondas radiais, sem fazer mais nada, né, sem fazer a fisioterapia ou qualquer outro tratamento, você vai obter sucesso, né, com esse protocolo aí de 5 sessões, uma por semana, 2.000 pulsos, 1.6 bar, 16 Hz, a melhora pode chegar a 79%, né, melhora de dor, melhora no dia a dia, né, chegando a quase zero no final, né, ficou 1,75. Vai ter paciente que vai zerar e vai ficar muito satisfeito, e vai ter paciente que não vai ficar tão satisfeito assim e vai requerer mais sessões. E a melhora da função e da apreensão, ela pode acontecer, o estudo não conseguiu provar que isso vai acontecer de forma significativa, mas isso provavelmente deve acontecer, já que os pacientes tiveram uma melhora da dor, e isso aí
por conseguinte, né, por tabela, vai acabar melhorando a função e a força de preensão. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, é só escrever abaixo aqui nos comentários do vídeo e a gente conversa, tá bom? Até mais, um abraço.